como toda empresa, é necessário manter dentre elas diagramas unifilares. A gente conversou sobre os diagramas elétricos, certo? Diagrama funcional, diagrama trifilar, unifilar, multifilar, justamente só para a gente dar aquele ênfase no diagrama unifilar, quais seriam as vantagens dele, qual seria a diferença entre eles, justamente porque o item da norma é isso aí. Então a gente já tinha discutido essa rotina de trabalho, só que não dentro do tópico de rotina de trabalho, certo? Dentro das empresas também a gente precisa, os documentos, todas as empresas precisam ter especificação do sistema de aterramento, a gente viu isso detalhadamente, todo o sistema de aterramento, especificação de cada um, certo? Inclusive a gente já discutiu esses mesmos itens aqui, esse mesmo item da NR10, certo? Especificação dos equipamentos, especificação dos dispositivos de proteção. Então, cada item desse aqui que a gente está vendo é meio que uma revisão já para vocês, certo? Porque a gente já vinha vendo, então não tem muito que a gente, digamos, se apegar mais aqui, certo? Isso aqui é só para a gente relembrar um pouco mais, reforçar a memória e fazer se cumprir isso dentro do tópico da rotina de trabalho, certo? Então, dentro desses rotina de trabalho, a gente discutiu, no bloco anterior também eu citei, que para cargas instaladas, para a empresa que tenha cargas instaladas superior a 75 kW, a gente precisa daquelas documentações que a gente acabou de ver, certo? Sistema de aterramento, diagramas unifilares, certo? Especificação dos equipamentos. Dentre eles, a gente precisa também de conjunto de procedimentos, instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas relacionadas à STMR e descrição das medidas de controle existentes. Ou seja, resumindo, um documento que vai ter todas as descrições das técnicas de controle, quais são as medidas existentes, certo? Vai compor toda a descrição, todo o levantamento que já foi feito antes. A gente já discutiu isso também anteriormente, então vai como eu sugeri, certo? Como se fosse um relatório onde tivesse ata de quem participou na execução, dado e tudo mais, e seus anexos, certo? Sugeri que fizessem isso, só que isso fica a critério de cada profissional. A ideia aqui é para vocês saberem que a empresa tem que ter essas documentações, certo? Que elas podem ser acessadas por determinados profissionais e a empresa também é bom ela estar sabendo dessas obrigações, porque aí ela não vai sofrer sanções caso chegue uma vigilância, certo? Documentação das inspeções e medição do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos. A gente viu a questão lá na 5419, que é a norma que trata de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. A gente conversou também lá na frente, na parte de proteção, a gente viu a questão dos para-raios, certo? Dentro de EPC. Então, a gente conversou também que além da instalação desses equipamentos, não tenho certeza se eu falei para vocês ou não, mas estou falando agora, além da instalação do para-raio, é necessário fazer essa inspeção, certo? Necessário, dependendo da área do local onde esse PDA foi instalado, o tempo para fazer a inspeção desse sistema de aterramento, fazer a inspeção dos equipamentos, muda, certo? Então é necessário estar fazendo essa inspeção, e aí essas inspeções têm que ser documentadas, tudo documento guardado, certo? E tudo arquivado para que fique dentro das documentações necessárias para se comprovar, caso venha ocorrer algum risco, que aquele risco ocorreu justamente por estar dentro da probabilidade dele ocorrer, que a gente explicou já também que a questão de você instalar isso não elimina 100% a possibilidade de ocorrer o acidente, certo? Ele traz a maior probabilidade que ele não aconteça, mas sempre existe uma probabilidade pequena de acontecer, certo? Então, se vier a questão de fiscalização e tudo mais, o senhor para comprovações legais, está aí a documentação provando. Sendo que o intuito maior disso tudo é justamente proteger a sua vida, proteger a vida do trabalhador, equipamentos da empresa e tudo mais. Só que para esses outros fins também serve perfeitamente, certo? Dentro deles também, o que é que a gente precisa com carga superior a 75 kW? Especificação do equipamento de proteção coletiva, individual e fundamental, aplicável conforme o STMR
Esse item está, esse quesito está no 10.2.4 da NR, certo? A gente já bateu ele, já discutiu, certo? Documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores treinados. A gente discutiu o que seria cada um desses, certo? Habilitação, autorização, capacitação. O profissional legalmente habilitado seria justamente aquele que fez um curso técnico ou cursou na universidade e tem um registro no conselho de classe, certo? Trabalhador treinado, justamente aquele que recebeu os treinamentos, capacitado, aquele que passou por todos os critérios de capacitação, certo? Então, a gente viu as definições adequadas para cada um, certo? E está aí agora mais uma vez dentro das rotinas de trabalho, certo? Na questão desses estabelecimentos, a gente tem o quê? Resultado de teste de isolação elétrica, realizado em equipamento de proteção individual e coletivo. A gente já viu isso dentro da técnicas de análise de risco, a gente já viu isso na questão de EPCs, EPIs, que os EPCs e EPI necessitam dessas análises serem feitas, certo? E agora a gente está vendo mais uma vez que o item 10.2.4 da NR obriga, mais uma vez a gente está vendo que não obriga que esses testes sejam feitos, certo? Certificação dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas. Daqui a pouquinho a gente vai ver o que é que significa essas áreas classificadas, que ao longo do curso a gente já citou elas algumas vezes, certo? Então daqui a pouquinho a gente vai ver, quando chegar na parte de incêndio, proteção e combate a incêndio, a gente vai entender melhor o que seria a questão de áreas classificadas, certo? Relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas e adequações contemplando essas análises, ou seja, o que eu já citei, um relatório que englobe todos os levantamentos feitos, certo? Relatório técnico. Então, terminando a parte de rotinas de trabalho, foi justamente essa revisão que a gente fez aí, que eu considero como revisão, porque nada do que eu falei aqui dentro de rotina de trabalho foi novo, certo? Tenho certeza que nada do que eu falei foi novo. Cada item desse a gente viu durante o curso, a gente poderia até passar sem pontuar especificamente rotina de trabalho, que vocês não seriam prejudicados no curso, porque indiretamente vocês já tinham visto esse assunto, só que eu preferi trazer, enfatizar que esses assuntos que a gente tinha visto estavam dentro de rotina de trabalho, certo? Justamente para enfatizar e fazer essa ponte, para a gente ver que está tudo interligado, certo? Terminando a rotina de trabalho, a gente entra em riscos adicionais, certo? E a gente tem os riscos que estão inerentes a cada atividade e podemos ter riscos adicionais. É um dos tópicos também de estudo, de análise da NR10, certo? Dentro desse curso básico que a gente está fazendo. No 10.4.2 da NR10, ele diz o seguinte: devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais, especificamente quanto altura, confinamento, campos elétricos magnéticos, explosividade, umidade e poeira, flora e fauna e outros agravantes, adotando-se sinalização de segurança. Então, dentro desses riscos adicionais, a norma especifica que devem ser tomadas as devidas providências, certo? E aí a gente vai ver agora cada um deles. A gente não vai ver cada um com extremo detalhe, porque a maioria deles foge ao escopo do curso, certo? A ideia aqui é que tenhamos um apanhado, certo? Um levantamento de forma mais geral, mais ampla, tipo como a gente viu lá a questão da 5410, certo? 5419. E aí a gente vai fazer esse apanhado mais geral, só para que vocês possam ter algumas informações, como podem estar se portando ou onde podem estar buscando mais informações e tudo mais. Na questão de altura, por exemplo, ela é regulamentada pela NR35, certo? Então, a gente não vai estar fazendo aqui um treinamento em NR35. Então, a ideia é que isso é que a gente traga pontos, enfatize mais alguns pontos da NR35, fazer com que você tenha conhecimento que a questão de altura é trabalhada na NR35 e você aproveite esses treinamentos quando a empresa for dar e tudo mais, ou, se tiver curiosidade, que vá lá no site do Ministério do Trabalho e Emprego, cujo link está disponível no material de vocês, certo? Quando a gente trabalha lá das ANRs,
falei que a gente tinha 36 MRs atualmente em vigor e que eu tinha disponibilizado o link para vocês. Pois é, está lá, vocês podem ir lá, baixar e ler, quem tiver mais interesse, certo? Então, dentro da questão de altura, regulamentada pela NR 35, ela diz o seguinte: para trabalhos em altura acima de 2 metros, é obrigatório, além dos EPIs básicos, a utilização de cinturão de segurança do tipo paraquedistas. Então, isso aqui, o cinturão de segurança de paraquedistas, a gente vai ver daqui a pouquinho, só que a gente já viu isso dentro de EPI, certo? Que a gente viu justamente o kit para se trabalhar em altura. Então, o que a DNR35 está sendo, a gente já viu na questão de EPI, a gente já viu lá no EPI, certo? Que além dos EPI, a gente precisa do cinturão. Para a realização de atividades em altura, os trabalhadores devem possuir exame específico de função na SO, que seria SO, atestado de saúde ocupacional, a qual deve identificar explicitamente que a pessoa está apta a executar trabalho em local elevado. Ou seja, além de ele ter passado por treinamento, TNR25 e tudo mais, ele tem que ter esse exame, certo? Porque nem todo mundo pode estar trabalhando em altura. Então, a questão de trabalhar em altura, digamos, exige mais essas cautelas, porque se você vai executar um trabalho relacionado à energia elétrica em altura, além dos riscos inerentes à eletricidade, tem esses outros riscos, certo? Risco de queda, e aí junto com ele vem diversos outros riscos. Então necessita sim de toda mais essa cautela, certo? Dentro dela também a gente pode estar, o ASO tem que atestar se o trabalhador está em perfeitas condições físicas e psicológicas, e a atividade deve ser paralisada caso o trabalhador não esteja se sentindo bem. Ou seja, a pessoa está trabalhando em altura, ele foi atestado que tem perfeitas condições psicológicas, só que no momento que ele está realizando, ele não está se sentindo bem, ele pode sim e deve falar com o seu supervisor, quem estiver lá, e imediatamente para a execução do serviço, uma vez que ele não está se sentindo bem, certo? Porque isso ele vai prevenir um acidente contra que ele possa vir a sofrer um acidente, ou que ele possa vir a causar um acidente contra terceiros ou contra a própria equipe de trabalho, certo? E aí ele tem que estar treinado e orientado sobre todos os riscos envolvidos. Com certeza, se vai trabalhar em altura, ele vai ter que passar por treinamento, certo? NR35 vai estar aí. E além disso, a gente já bateu nessa tecla diversas vezes, que toda execução de serviço, quando for fazer, vai ter que fazer um levantamento antes, vai ter toda a documentação que vai ter que ser preparada, feito todas as análises dos riscos envolvidos, quais são, como por exemplo, no caso da APR, quais são os riscos envolvidos, quais são as medidas que vai ser tomadas. Então a equipe, o trabalhador, quando for executar, ele já vai estar sabendo de todos esses riscos, certo? Bom, aqui está o kit, como a gente já tem falado. Para trabalhar em altura, a gente tem um cinturão de segurança, certo? O capacete conjugular, esse capacete aqui justamente conjugular, porque caso você venha a sofrer, certo, um acidente, cair, o capacete não sai da sua cabeça e você continua protegido. E aqui eu tenho um cinturão de segurança, que lá na EPI a gente viu que o kit seria o cinturão de segurança de paraquedista, a gente teria o talabar, certo? E teria a questão do pegador. Então a gente já viu isso também dentro do EPI, certo? E aí agora o kit para trabalhar em altura. Instruções para dentro dos riscos adicionais, e altura a gente tem a questão de algumas instruções. Quando estiverem sendo executados trabalhos em estruturas ou equipamentos acima do solo, havendo condutores e outros equipamentos de tensão próxima, deve ser designado um ou mais observadores, a fim de prevenir qualquer descuido dos seus companheiros. Eu não sei se vocês já se depararam com situações assim, quem não trabalha em determinados estabelecimentos que exigem que essas atividades sejam executadas. Quem já trabalha, provavelmente já segue essas rotinas, certo? Mas algumas vezes eu acho que a maioria já passou nas ruas e viu execução em postos, certo? Por distribuição. Então, normalmente tem uma, duas pessoas lá fazendo a execução de serviço e uma, duas pessoas no chão observando. Então, é necessário que haja essa pessoa ou essas pessoas observando, porque ele vai ter um ângulo de visão diferente de quem está lá em cima, certo? Então, pode estar orientando, certo? Tomando cautelas ou avisando sobre determinados riscos, certo? Então, é necessário
que haja esse cuidado, certo? Além disso, o observador deve estar devidamente instruído sobre o serviço a ser executado e dedicar-se exclusivamente à observação, devem ser substituídos em determinado espaço de tempo, a critério do responsável pelo serviço. Ou seja, se a pessoa ficou responsável por observar a atividade que o outro está fazendo justamente para garantir a segurança, então ele tem que estar atento ao que ele vai fazer, certo? Então, a pessoa ficou responsável por estar observando o serviço do outro justamente para avisar em possível risco de acidente e vai estar lá no WhatsApp. O cara está lá fazendo a execução do serviço, o cara está lá no WhatsApp, está lá no chão. Ele não está observando, ele não está cumprindo com a atividade dele, certo? Então ele pode ser até alertado por consequência disso. E a depender da atividade, quanto tempo outra pessoa vai ficar lá em cima, esse observador pode ficar em posição, em ângulo, certo? De observação, que isso venha a cansar a própria visão dele, o próprio pescoço e tudo mais. Então, quem for responsável pelo serviço vai determinar tempo de substituição desse observador, certo? Então, o observador tem que ir trocando de tempo. Mais uma vez, isso é feito para garantir a sua segurança, certo? Para garantir a sua vida. Então, se tem um observador que não está cumprindo com a função dele, que é justamente observar para alertar de determinados riscos que quem está lá em cima executando não venha perceber, e ele está lá embaixo no WhatsApp ou conversando paralelamente sem prestar atenção, o próprio integrante da equipe pode chamar a atenção dele, certo? Porque lá no iníciozinho do curso a gente viu um sloganzinho lá que juntos nós todos somos mais fortes. Então, juntos, a gente fiscalização, é justamente aí que vai entrar a questão da eficiência da norma na vida de cada um, certo? Então, dentro deles também, nas instruções a gente tem ainda a questão de quando for imprescindível o uso de andaimes, tabulados metálicos, eles deverão, em algumas atividades, em muitas, na verdade, a gente vê justamente a utilização de andaimes, certo? Então, se é imprescindível, não tem como executar a atividade sem utilizar esse andaime, então algumas instruções devem ser seguidas. Respeitar as distâncias de segurança, principalmente durante as operações, montagem e desmontagem. A gente viu aqui também que a 5410 estabelece quais são as distâncias de segurança, certo? Então, na montagem de andaime, a gente tem que respeitar essas seguranças, certo? A gente vai ver lá no finalzinho do curso, quando a gente vem em considerações finais, a gente vai ver lá estatísticas de acidente relacionados à eletricidade. Tem alguns relacionados justamente a profissionais que trabalham mais em dessas questões de andaime e tudo mais, que seriam pintores, pedreiros, certo? E tudo mais, justamente por não cumprir determinadas instruções, determinados requisitos que a norma traz, certo? Os andaimes têm que estar aterrados, com certeza, porque eles vão ser metálicos, tubulares metálicos, certo? Então eles têm que estar aterrados, porque caso venha a encostar em algum condutor, certo? E a pessoa que esteja no andaime vai estar com potência da terra, então não vai haver diferença de potencial. A gente conversou lá na questão do choque elétrico, que precisa haver diferença de potencial para que a pessoa seja submetida ao choque elétrico, certo? Então o andaime tem que estar aterrado, ter as tábuas das plataformas com no mínimo 1 polegada de espessura, estarem travados e nunca ultrapassar o andaime. Isso aqui é mais para que vocês possam fiscalizar seu próprio serviço, certo? Então, dê uma olhadinha nas especificações da tábua, a questão de espessura, se ela está passando muito do andaime ou se está passando, na verdade, do andaime ou não. E aí, com a sua fiscalização, você pode justamente procurar seu superior, seu supervisor e estar conversando, estar pedindo para que determinadas medidas sejam tomadas para garantir melhor a sua segurança. Afinal de contas, é você que vai estar trabalhando lá em cima, certo? Então você vai conversar com ele, caso não esteja atendendo esse requisito, baseado em medidas, baseado, na verdade, em informações que são definidas por normas, certo? Então, dentro de altura, a gente tem a questão de instruções ainda. Ter base com sapatas, ou seja, a gente vai ver daqui a pouquinho uma estrutura com andaime. Base com sapatas seria, basicamente, eu acho que a maioria já deve ter visto também, um andaime que no final ele tem como se fosse
um pé quadrado, digamos assim. Daqui a pouquinho, quando a gente vê a imagem, vai ficar melhor, certo? Tem guarda-corpo de 90 centímetros de altura e todo o perímetro com máximos de 30 centímetros. Ou seja, tem um espaço com essas dimensões para que a pessoa possa se localizar com segurança ali, certo? Locomover, na verdade. Ter estáis a partir de 3 metros a cada 5 metros de altura, certo? Então tem as bases para outras pessoas estar andando 3 metros, 5 metros, certo? Aqui está um exemplo, certo? A sapata, como eu estava falando, é como se fosse os pés quadrados. A gente tem que a escada para o andaime, um piso antiderrapante, certo? Isso é importante também, tanto para, é importante, se tivermos andando com piso antiderrapante, tranquilo. Se não tiver, for só de madeira, então é interessante mais uma vez a questão de EPI, lembra? A sua bota, o tipo de bota, o tipo de solado, o tipo de resistência do calçado e tudo mais, certo? Rodapé, guarda-corpo seria onde ele vai estar se locomovendo, certo? Então, está aí um exemplo, serve justamente para o seu dia a dia, você está fiscalizando, certo? Então, dentro de riscos adicionais, a gente vem com os outros espaços, certo? Que a gente classificou lá no início, nas riscos adicionais que a norma especifica. Então, no próximo bloco, a gente dá continuidade falando de características de ambientes confinados e damos continuidade nesse assunto. No próximo bloco, a gente continua, pessoal.